no nosso encontro da semana passada, uma coisa que eu comentei é que eu venho ouvindo ao longo desse ano de muitas pessoas uma, uma expressão, assim, uma frase, né, uma ideia de que agora a gente pode fazer tudo na publicidade da advocacia, né? Esse novo provimento flexibilizou, liberou tudo que a gente pode, liberou um monte de coisa. E, de fato, o provimento trouxe muitas oportunidades, flexibilizou uma série de ferramentas e uma série de oportunidades que antes a gente ou não poderia fazer, ou tinha dúvida se podia fazer, né? Porém, como a gente conversou na semana passada, ainda existem regras. E tem uma série de coisas que eram proibidas e que continuam proibidas. E muitas interações que eu tive, nas quais eu ouvi esse feedback, essa ideia de que agora a gente pode fazer tudo, agora está tudo liberado, me deram a sensação de que primeiro, vocês, advogados e advogadas, precisam ler o provimento, tá, gente? Precisa conhecer o provimento para poder entender exatamente o que pode, o que não pode, tá? Porque a sensação que eu fiquei é que as pessoas ouviram falar que teve uma flexibilização, que agora estava liberado, e aí começaram a usar, por exemplo, a mensagem do LinkedIn de maneira muito equivocada, tá? Eu tenho recebido muitas mensagens mensagens com caráter publicitário, visto alguns movimentos aí no mercado, e hoje queria conversar com vocês realmente para, assim, alertar vocês, né, de coisas que a gente pode fazer, usos muito interessantes e adequados que a gente pode ter dessa funcionalidade do LinkedIn, mas também de coisas equivocadas que eu tenho visto e que pode dar problema, inclusive, com o código de ética da OAB, certo? Então, vamos lá olhar quatro desses erros que eu tenho visto assim com alguma frequência. A primeira coisa, gente, oferta direta de serviço continua proibido. Não podemos fazer captação direta de clientela na advocacia. Está escrito no Código de Ética, o que está escrito no Código de Ética não mudou. E o provimento 205/2021 reitera isso: captação direta, mercantilização, nada disso é permitido. Então, não é porque você está mandando uma mensagem para uma pessoa só, né? Porque você não é porque você não está fazendo aquela divulgação em meios públicos, né? Na página do seu escritório, na sua página pessoal para todo mundo, ou em lugares onde essa mensagem vai atingir um número maior de pessoas, né? Mesmo sendo um canal direto, a gente não pode fazer oferta direta de serviço, né? Então, tomar um cuidado muito grande com a forma como você vai apresentar a sua atuação. Dá para usar, tá, gente? Dá para usar a mensagem de LinkedIn para falar sobre os seus serviços, falar sobre a sua atuação, sem caracterizar oferta direta do serviço, captação de clientela e mercantilização, tá? Então, essas mensagens de eu atuo com isso, percebi que você sei lá, vou trazer um exemplo aqui de algo que nunca aconteceu, mas só para ilustrar. Alguém que trabalha com o direito de família, e aí percebe que aquela pessoa enfim, é casada ou tem filhos, enfim, percebe alguma oportunidade ali acompanhando a pessoa no dia a dia do LinkedIn e vai lá e fala: olha, eu trabalho com isso, se você quiser conhecer, entender melhor, oferta direta de serviço, não podemos fazer isso, tá? Então, tomar um cuidado muito grande, em especial com sistemas, mecanismos que fazem esse envio de forma massiva, assim, para atingir muita gente, e aí é o segundo erro que eu tenho visto, né? Enviar muita mensagem. Então, assim, ou muita mensagem para as mesmas pessoas, ou espalhar essas mensagens para um volume grande de gente, né? Como eu falei, com esse uso maior do LinkedIn, mais pessoas acessando, mais pessoas presentes do LinkedIn, é natural que, por exemplo, os próprios algoritmos da internet, né, fora do LinkedIn, comecem a perceber que vocês estão acessando mais o LinkedIn e comecem a querer oferecer coisas, né, serviços
que apresentem aí oportunidades para vocês no LinkedIn, né? Então, de repente, vocês estão vendo anúncios de alguma ferramenta, de algum aplicativo. Tomem um cuidado muito grande com isso, tá, gente? O LinkedIn não tem aplicativos, ferramentas, né, oficiais para envio de mensagem. E aí, do que eu estou falando? Por exemplo, essa transmissão aqui que eu estou fazendo com vocês, quem está assistindo no LinkedIn, eu não estou fazendo. Eu estou fazendo através do LinkedIn, mas o LinkedIn não tem uma ferramenta de live própria. Porém, quando ele lançou a ferramenta do LinkedIn Live, ele fez um manual, né? Todo mundo que tem a LinkedIn Live liberada recebeu esse manual está disponível, e tem lá uma lista de aplicativos parceiros do LinkedIn pelos quais a gente pode fazer essa live. Eu aqui estou fazendo pelo StreamYard, mas poderia ser pelo Zoom e etc. Então, um recurso externo que o LinkedIn oficializou como seu parceiro para a gente usar dentro do LinkedIn. Não existe esse tipo de serviço para mensagens, tá? Para você mandar mensagens em massa, enfim. O próprio LinkedIn tem alguns recursos dentro ali do próprio e-mail, e em especial para quem assina algum pacote do serviço premium, do perfil premium, e aí você pode selecionar, é como um e-mail, né? Pegar, mandar, selecionar várias pessoas para mandar a mesma mensagem, e aí você cria ali um grupo de mensagem. Tem a plataforma de anúncios do LinkedIn, que tem um formato de anúncio no qual a gente utiliza a mensagem como mídia paga. Então, tem alguns recursos dentro do próprio LinkedIn. Se alguém oferecer para você alguma ferramenta externa, toma um cuidado com isso. Ah, não pode fazer? Pode, né? Às vezes, realmente, as pessoas criam aplicativos aí que se conectam com o código e tal, mas não tem nenhum oficial, assim, do LinkedIn, e a gente precisa tomar um cuidado aí para a gente não ficar fazendo spam, né? Seja para mandar a mesma mensagem para todo mundo, ou ficar mandando muitas mensagens para a mesma pessoa, porque, gente, o spam é chato em qualquer situação, né? Se a gente está querendo estabelecer um relacionamento de valor, né? Um relacionamento que vai nos trazer oportunidades, vamos evitar isso. O outro erro, gente, é o Ctrl+C, Ctrl+V. Podem ter casos em que a gente vai usar a mesma mensagem, né? Se a gente está, por exemplo, convidando várias pessoas para um evento, se bem que hoje os eventos do LinkedIn têm uma ferramenta própria para você fazer o convite, mas enfim, podem ter casos específicos em que você vai copiar uma mesma mensagem e mandar para várias pessoas, só mudando, por exemplo, o nome e tal. Mas, honestamente, pessoal, vamos lembrar do que a gente falou agora há pouco, personificação, tá? Mesmo que você queira mandar o mesmo conteúdo, que você queira divulgar o mesmo evento, enfim, que o assunto seja o mesmo, né? Se você vai selecionar algumas pessoas para quem você vai mandar aquela mensagem, traz um pouquinho de pessoalidade para essa conversa, né? Pessoalidade é uma característica tão presente na advocacia, né? A gente fala tanto sobre isso, a gente lê nos sites de escritórios de advocacia, né, nas apresentações institucionais, essa característica da pessoalidade. Por que não trazer isso também para esses relacionamentos que a gente quer estabelecer aqui no LinkedIn, tá? Então, copiar a mensagem, né, que você já enviou para outras pessoas, ou mensagens que você está mandando nas outras redes, né? E principalmente isso, gente. Lembrem que o LinkedIn é uma rede que se comporta muito diferente das demais, e o quanto mais a gente puder olhar para o LinkedIn de maneira mais específica, né, sem copiar os comportamentos que a gente vê nas outras redes, é melhor, a gente tende a ter mais sucesso, tá? E o último é enviar a mensagem sem critério, né? Então, assim, vou pegar isso aqui, esse artigo que eu escrevi, vou enviar para os meus contatos. Fiz esse post aqui, vou compartilhar por mensagem para os meus contatos. Por que você vai enviar aquela mensagem para aquelas pessoas? Essa é a primeira pergunta, o primeiro critério que a gente tem que ter, né? Faz sentido para quem vai receber, para quem vai ler, né? Esse olhar da mensagem, o uso da mensagem, é muito mais um olhar de
qual é a relevância que isso vai ter para quem vai ler, para quem vai receber, do que um olhar do eu quero divulgar o meu conteúdo. É bom para mim porque eu amplio, as pessoas vão dar mais atenção, vão abrir a minha mensagem. Isso pode ser verdade na primeira, segunda, na terceira vez. Se você começa a fazer isso com frequência, você perde confiança até, né? E relevância na hora que pipocar ali a notificação da mensagem, a pessoa vai falar: ih, lá vem essa pessoa de novo me mandar coisa que não me interessa, né? Aí entra lá no slide anterior do spam. Então, gente, critérios, né? Tudo bem se a gente quiser compartilhar por mensagem um artigo que a gente escreveu, mas dentre as nossas conexões, quem são as pessoas que têm interesse naquele assunto, que atuam naquela área, né? Que para quem aquele conteúdo pode ser relevante, benéfico, tem informação ali que a pessoa. E isso, inclusive, você pode deixar evidente na mensagem: olha, eu estou te mandando esse conteúdo aqui, porque eu sei que você atua nisso, vi um post seu outro dia sobre isso e queria adicionar aqui uma informação, serviu de inspiração para eu escrever isso, enfim. Personificação da mensagem, tá, gente? É um canal privado, é um canal individual, né? Por mais que tenha esse recurso de você adicionar várias pessoas na mesma mensagem, mas quanto mais pessoalidade a gente trouxer, mais chance a gente tem de usar esse canal com eficiência e ser relevante.